Paz e graça. Estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a palavra de Paulo, e eu quero começar com esta palavra declarando que sobre você Deus fará o que Ele tem prometido. Eu quero fazer um adendo inicial. Eu estou vivendo, eu não sei exatamente o mês, mas foi nos meados de 1969 que eu comecei a pregar o Evangelho publicamente. No púlpito foi dia 1º ou 2 de, acho que dia 2 de novembro, mas ali por volta de maio, junho, eu me mudei para Maringá. E a primeira coisa, eu fui para a casa do meu tio, eles me deram um empurrão para a frente da igreja. Pela primeira vez eu falei. Eu gostaria de pensar qual é o dia, mas eu sei o ano e a época. Então eu estou vivendo jubileu, estou completando jubileu de pregador. 50 anos pregando o Evangelho. Eu comecei a fazê-lo com 16 anos. Antes de completar 17, com 17 eu subi ao púlpito para pregar pela primeira vez em Arapongas. E é interessante, Ricardo, que a primeira igreja que eu falei na minha vida, publicamente, foi a segunda de Maringá, da qual fui pastor uma época. Deus me faz chegar sempre nos lugares onde tem o começo, Aqui foi o lugar da profissão de fé. Na primeira de Londrina foi o batismo. O presbitério de Maringá foi um lugar muito especial para mim. Minha ordenação foi em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que vocês estão vendo então um pastor idoso, Mas não velho. Eu tenho aprendido que o Senhor me rejuvenesce cada dia. E estou vivendo um dos tempos mais maravilhosos. Este mês nós vamos estar falando sobre coragem. Coragem para ser, coragem para viver, coragem para crer, coragem para fazer, coragem para esperar. Então, você espere, porque vai terminar com a palavra coragem para esperar. Serão temas fundamentais de coragem. Você sabe que a palavra coragem tem a ver com coração. Coragem. Coração, coração, agir com o coração. Já começo com a definição da palavra para todo mês. E nós estamos, por alguma razão também, o Espírito Santo trabalha para que nós sejamos curados no nosso coração. Eu não sei como está você, mas eu já tenho dito sobre mim o seguinte: a cara é a mesma, mas o coração é outro. Deus está mudando cada vez mais o meu coração. E Deus tem mudado muito o meu coração para mudar a minha mente, para compreender a igreja. E eu vejo que isso que eu estou falando a você não é uma coisa comigo, é uma coisa com a igreja de Cristo. Eu vou dizer a você qual é a minha percepção. A igreja de Cristo no mundo está passando por uma mudança. Todos os lugares que eu vou e que eu converso, eu tenho ouvido mensagens de vários lugares do planeta, o tom é o mesmo. É uma hora de mudança, é uma hora de transformação, é uma hora de um novo coração, é uma hora de um novo espírito. É uma mudança tão grande, tão presente, que os endereços vão continuar os mesmos, mas as igrejas serão outras. Talvez eu vou ofender você ao falar isso, mas eu vou dizer uma coisa: o endereço é o mesmo, mas a igreja é outra. Sabe por quê? Porque está havendo uma mutação. Deus está mudando, e você precisa passar por esta mudança. E para passar pela mudança, você precisa de coragem.
Eu quero convidar você hoje a abrir a Bíblia em Josué. Eu estou com os textos aqui, quero ver se consigo ser muito objetivo na mensagem, mas eu quero que você leia comigo esse texto e já comece a observar para onde nós vamos caminhar aqui nesse texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Naum, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Esta história aqui já começa dizendo, há um passado que terminou. E é nesse texto que Deus vai falar, você agora precisa de coragem. Há algo que terminou e algo que vai começar. Há um jeito de ser que não será mais e um jeito de ser que será. Há um jeito de fazer que não vai mais ser feito e outro jeito de fazer. Há um jeito de viver que foi vivido e agora há outro jeito de viver. Há um jeito de esperar e outro jeito de esperar. Há um jeito de crer e outro jeito de crer. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo está morto. Agora, eu gosto muito dessas palavras, agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, grave essa palavra, prometi, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir você. Ninguém vai conseguir parar isto. E o texto é muito forte, tanto que eu frisei em vermelho ali, para você gravar isto nesta noite. Todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Eu vou dar a ênfase no ser. Seja forte e corajoso. Coragem para ser. Seja forte, seja corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja. Olha de novo, seja. Veja quantas vezes aparece a palavra ser. O tema de hoje é coragem de ser, coragem para ser. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem à direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras da profecia, as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será, de novo, será, seja bem-sucedido. Não foi eu que lhe ordenei. Olha a palavra, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Quem recebe essa palavra para a sua vida agora? Você imagina Deus falando de uma forma tão clara a este homem sobre esta questão do ser. Agora chegou a hora da coragem. Eu quero dizer a você que eu creio que o século 21 é um século de coragem. Os ministérios pastorais hoje precisam de coragem. A liderança da igreja precisa de coragem. Os pais hoje precisam de coragem. As mães precisam de coragem. Jovens precisam de coragem para viver. Líderes precisam de coragem para ser. Precisam coragem para esperar. Precisam coragem para crer.
Mas hoje eu quero dar a ênfase no ser. E eu quero dizer a você que ter o ser, eis a questão. Vivemos no mundo do ter. Pouca gente está entrando no ser. Muita gente está vivendo no mundo coisificado, onde o ter é posto acima do ser. E muita gente está vivendo no ter. Ele quer ter bênção, em vez de ser uma bênção. Ele quer ter as coisas de Deus, em vez de ter o Deus das coisas. Ele precisa descobrir que o grande caminho é ser. Há uma falta do que a gente chama, tecnicamente, do pastor constitutivo. O que é o constitutivo? É o tornar-se. O que é o constitutivo? Aquilo que faz você ser. Isso é uma tragédia, porque muita gente quer ter a salvação, mas muitas vezes ele não é salvo. A questão não é ter salvação, a questão é ser salvo. Salvação não é algo que você tem, salvo é quem você é. Você precisa, claro que quem é, tem, mas nem todos que acham que tem, são. Ser é a chave. Ser é a chave. Isso é o fator constitutivo. Muitas vezes a gente tem verdades cognitivas, mas não tem o ser constitutivo. Esse ser constitutivo é uma graça de Deus, esse ser constitutivo é uma graça de Cristo. Esta é a forma de Deus. Você chegou a hora de ser. Seja corajoso. E é isso que nós precisamos como igreja nesta geração. Não fique muito preocupado com as mutações, essas mutações estão chegando. Pois Josué está vivendo uma realidade em que o passado tem que ficar para trás. É preciso algo inteiramente novo agora. E é muito impressionante como Deus vai fazer isto. Eles precisam perceber o que está acontecendo. Perceber o novo de Deus. Perceber o jeito novo de Deus para a igreja é um fator constitutivo hoje. E é muito importante que você entenda o que eu vou falar agora, porque você vai viver num mundo que muita gente vai estar falando mal da igreja ou das igrejas. Eu já tenho dado aula sobre isso, o aluno começa a falar, eu digo de qual igreja você está falando? Da nova ou da velha? Você está falando da igreja do deserto ou da igreja que vai conquistar a terra? Depende de qual você está falando. Tem uma que Deus mesmo não quer saber dela. Já ela foi muito importante, mas Moisés, meu servo, é morto. Agora é o novo tempo. Agora é uma nova hora. Agora é o novo jeito. Agora vocês precisam de coragem. Lá no deserto não precisa muita coragem. Mas na terra que vocês viverão precisa de coragem. O século 21 é um território que exige coragem. As necessidades hoje do mundo exigem coragem. Pais e mães hoje precisam de coragem. Os gigantes, eu disse esses dias dos gigantes, mas muitos estão trazendo os gigantes para dentro de casa. Em vez de expulsar os gigantes. Para expulsar gigantes, você precisa de coragem. Para fazer amizade com o gigante, não precisa de coragem. Mas para andar em Deus, para viver em Deus, para ter intimidade com Deus, para ter garra na vida cristã, é preciso de coragem. Jesus disse, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Sabe por quê? Você precisa de coragem. Coragem para avançar, coragem para ir, coragem para ser. Eis a questão.
Eu peguei algumas ideias, objetivamente, coragem de ser diferente. Deus disse a Josué: vocês vão andar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Vai ser tudo diferente agora. É um novo tempo. Ser corajoso, é isso que eu estou dizendo a você, Josué. No novo tempo, você tem que ter coragem de ser diferente. E eu resolvi colocar um texto de Isaías 43, 18, onde diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Interessante que a Bíblia tem vários momentos que a Bíblia fala desta necessidade de ser diferente. Qual a diferença que Deus quer na minha vida, que Deus quer na sua vida? Qual a diferença que Deus quer na igreja, para a igreja fazer diferença? Somente uma igreja madura, ela consegue fazer diferença. Cristãos têm que crescer em maturidade para fazer diferença. Richard Barrett, quando trabalha os valores culturais de uma organização, ele diz que o nível 6, só tem nível 7, o nível 6 é aqueles que querem fazer a diferença. O nível 1 é aqueles que são sobreviventes só. Tem muita gente que está tentando sobreviver na vida cristã. Está tentando sobreviver com a fé. Está tentando sobreviver com uma vidinha que vai levando. Isso é nível 1. Nível 6, fazer a diferença. Nível 7, serviço, compromisso, realidade, marcar as próximas gerações. Então veja bem, Josué é chamado a fazer diferença. Deus quer hoje uma igreja que faça diferença, mas para isso você tem que ter coragem. Coragem de ser. Coragem de ser quem Deus quer que você seja. A igreja precisa ser o que ela tem que ser. Você tem que ser um crente deste novo tempo, desta nova era em Deus, em Cristo, dessa era de vitória, de paz, de transformação. Eu vou falar de uma era de coragem, uma era de avanço, uma era da perspectiva de Deus, uma era do Espírito de Deus sobre a igreja. Isso é um tempo impressionante. Veja isto. Em Josué 3 lemos: contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Eu chamei essa atenção porque ele está levando a arca e ele diz: por tal caminho nunca passastes antes. Esse texto é para mim a ideia de que tem que ser diferente. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você não viver uma vida em Deus com rapidez, você não verá o que Deus vai fazer no meio de vós. Santificai-vos, porque Deus fará. Não é santificar para Deus fazer, é santificar porque Deus vai fazer. E você tem que estar pronto para o que Deus vai fazer. Deus está preparando a igreja pelo que Ele vai fazer. E chama você a ter coragem, a ter mudança. Você tem que estar pronto para o que Deus vai fazer. Tem gente que não está vendo nada. Aí está o problema. Aí tem que comprar colírio para ver. Eu estava numa reunião de líderes, de pastores, mas não estamos vendo. Você só verá com colírio. Lembra de Eliseu? Abre os olhos, Senhor, para que ele veja. Se você não está vendo, precisa de colírio. Colírio de Deus. Colírio de Deus. Colírio de Deus. Colírio de Cristo.
Até para ter colírio precisa de coragem. Ele falou, compre de mim colírio, para que vejas. Veja o que Deus quer fazer, veja o que Deus vai fazer, veja o que Deus está fazendo. Colírio. Lembra dos 10 espias? Eles não viram nada. Lembra de Josué e Calebe? Viram tudo. Porque os 10 viram problemas. Viram o tamanho dos gigantes. Josué e Calebe viu o dedão de Deus apertando a cabeça do gigante. Ele tem olho para ver o que Deus faz. Os outros olham o que eles podem fazer e o que o inimigo pode fazer, mas não conseguem ver o que Deus faz. Coragem para ver, coragem para viver uma vida de santidade, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse é um novo tempo. Esse é um tempo profético. Eu quero nesta noite profetizar sobre a igreja um novo tempo. O planeta Terra está em mutação. Deus está chamando um povo para Ele. Deixe-me dizer claramente, a noiva está atraindo os que são dela. Deixe eu dizer novamente a você, a noiva está atraindo os que são dela. Eu não estou dizendo que o noivo está atraindo a noiva, estou dizendo que a noiva é que está atraindo primeiro os que são. Sabe o que significa? Vestes brancas. Sabe o que significa? Linho puro. Sabe o que significa? Santificai-vos. Sabe o que significa? Coragem de ser. E com isso, nessa noite, eu quero dizer, se você não se sente atraído cada vez mais, cuidado, acorde, compre colírio rápido. Este é um tempo maravilhoso. Oh, é maravilhoso o que Deus está fazendo nesta hora. Então, olhe, as maravilhas no meio de vós estão chegando. Coragem, Josué. Preste muita atenção, porque agora é isso que eu quero colocar para vocês. Coragem para ser o povo das promessas. Olha que Deus disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Josué, agora chegou a hora das promessas. Agora chegou a hora de nós termos coragem. Você precisa de coragem, Josué. Coragem para levar este povo a viver as promessas. E é tão impressionante, irmãos, quando a gente começa a ler o livro de Josué, Josué vai pontuando as promessas de Deus. Tem um lugar, quando ele chega no Monte Ebal, e o Monte Ebal é muito interessante, porque no Monte Ebal, onde foram declaradas as bênçãos, né? E o outro monte que estava em frente, era aquele monte onde foram declaradas as maldições. Mas eu vou dar ênfase só no bom, tá? Ele chega no Monte Ebal. Sabe o que ele faz? Ele escreve os 10 mandamentos numa pedra. E copia os 10 mandamentos inteira. Sabe onde? No Monte da bênção. Que coisa impressionante. Sabe por quê? Porque ele pega as promessas de Deus. E ele vai caminhando nas promessas. Deus, quando fala com Josué, ele fala de promessas. Veja que interessante. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi. Você tem que ter coragem de ser o povo das promessas. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Está dizendo uma vida de compromisso. Uma vida de promessa. Né? Uma vida de possibilidades. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué precisa compreender que coragem é coragem de andar com Deus. Coragem
de viver nas promessas de Deus é coragem de andar com Deus, é viver com Deus, é andar com Deus, é intimidade com Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte. Eu prometi, eu farei. Olhe para a sua vida e veja quantas promessas há de Deus em sua vida. Eu quero dizer esta noite, como igreja, ser corajoso para andar nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus sobre esta igreja? Quais são as promessas de Deus sobre o seu ministério? Quais são as promessas de Deus? Quantos de vocês já esqueceram as promessas de Deus? Se você perder as promessas de Deus, você fica no deserto. Se você se segurar nas promessas de Deus, você conquista a terra. Muitos vão morrer no deserto, infelizmente. Por quê? Porque perderam as promessas. Olhe para a sua vida, quais as promessas de Deus sobre seus filhos? Conquiste. Quais as promessas de Deus sobre o seu casamento? Conquiste. Qual as promessas de Deus sobre a sua vida econômica? Conquiste. Quais as promessas de Deus sobre a sua vida emocional? Conquiste. Quais as promessas de Deus sobre a sua vida afetiva? Conquiste vitórias. Quais as promessas de Deus sobre a sua saúde? Conquiste. Deus diz que é um tempo de viver nas promessas, coragem de ser um povo que anda nas promessas de Deus e vive nas promessas de Deus. Quem crê, diz amém. Esse é um tempo de Deus para você. Em Cristo as promessas de Deus são sim. Paulo escreveu dizendo que todas quantas promessas há de Deus, todas têm em Jesus Cristo o sim de Deus. E em nós, essas promessas são o amém. Em Jesus é sim. Em você, amém. Quando Deus diz sim e você diz amém, você assume as promessas. Coragem. Coragem de andar todos os dias da sua vida, como diz o texto, sobre as promessas. A igreja, assim como Israel, é um povo que anda em promessa, é o povo das promessas, vive nas promessas de Deus, caminha nas promessas de Deus, vence pelas promessas de Deus. É isso que faz um povo vencedor, um povo de conquista. E o texto diz, prometi, tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Eu gravei ali essa palavra bem-sucedido, porque ela é uma palavra muito forte no século 21, que as pessoas estão vivendo uma vida de derrota e de caos em caos. E Deus está prometendo para o povo corajoso e forte, tudo o que você fizer será bem sucedido. E diz o texto, por onde quer que andares, por onde quer que andares, por onde quer que andares, serás bem sucedido. Tão somente ser corajoso. Ser corajoso para ser bem sucedido. Ser corajoso para ser bem-sucedido na sua família, no seu lar, no seu casamento, nos seus negócios, no seu emprego, na sua saúde, na sua vida. Seja bem-sucedido, é o que Deus promete para o povo que anda em promessas. Seja o povo de promessa. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Eu gosto dessa palavra, prosperar o teu caminho. E de novo, serás bem-sucedido.
Eu quero que nesta noite você capte isso. Você que me ouve neste momento, capte isso. Deus está me chamando a ser bem-sucedido. Ele está me chamando a ser parte de um povo que anda nas promessas. Este é um tempo de coragem. Eu prometi, Deus diz. E Deus está dizendo que Ele fará, é graça. Eu termino dizendo o seguinte: coragem para ser transformado pela graça de Deus. Eu vejo que em Josué vemos a graça de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus é o nosso Josué. Josué, em aramaico, é Jesus. Em grego, o mesmo nome. Sabiam disso? Josué, nós temos o nosso Josué, que é Jesus. Sabe o significado da palavra Josué? Deus é Salvador. Sabe o significado da palavra Jesus? Deus é salvação. Então, basicamente é o seguinte: nele somos conquistadores bem-sucedidos. Josué, Jesus. E qual é a mensagem para Josué? Ser corajoso. Então, eu quero voltar aqui para dizer, talvez você diga: Senhor, eu tenho que mudar, como é que eu faço para mudar? Eu quero viver pela Tua graça. Eu resolvi escrever isto: eu não sou quem eu devo ser. É verdade, todos nós temos que mudar ou não. Mas eu não sou também o que os outros acham que eu sou. Você sabia? Para alguns, acho que eu sou bem pior do que eles pensam. E para outros, eu sou bem melhor do que eles pensam. Eu não sou ainda quem Deus quer que eu seja. Mas, graças a Deus, eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu era. E pela graça de Deus, a cada dia eu sou transformado em ser quem eu sou em Jesus Cristo. Nele eu já sou. Ser corajoso em ser quem você é em Cristo. A graça de Deus chamou Josué, habilitou aquele povo a conquistar a terra. Nesta noite eu quero dizer que a igreja precisa ser corajosa e forte. O tempo novo exige uma igreja plasmada pela graça de Deus, pela graça de Cristo em todas as dimensões. Então que você possa dizer isto: eu não sou ainda quem eu devo ser. Eu não sou quem as pessoas estão pensando que eu sou. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu sou. Deus está mudando. E daqui a um tempo eu vou ser ainda mais diferente ainda. Ser corajoso para ser quem Deus quer que você seja em Cristo. Ser corajoso para ser noiva do Cordeiro que está voltando. É preciso coragem. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Coragem de ser quem Deus quer que você seja. Coragem tem a ver com o coração, tem a ver com o ser. Eu digo para você, nosso chamado é um chamado para a coragem. Eu digo para você, nosso chamado é um chamado para viver desta graça abundante de Deus. E eu vou repetir mais uma vez essa frase: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Gente, nós temos que ter coragem. O reino de Deus, a Bíblia diz que os corajosos são os que o conquistam. Coragem para decidir, coragem para ir, coragem. Coragem para entregar totalmente a sua vida a Cristo, a Deus. Coragem para romper todas as resistências da carne, do mundo, do pecado. Coragem para expulsar os gigantes. Coragem. Nosso destino é o trono.
Nosso destino é o trono de Deus. Nosso destino é a glória de Deus. Nossa meta é o reino. A noiva do Cordeiro está convidando-nos a sermos quem devemos ser. Sabe por que você precisa coragem para ser igreja? Coragem para ser crente hoje? Porque Jesus virá buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. É esta igreja que ele busca. Já comecei a antecipar um tema que nós vamos trazer aqui no outro mês, que é temas escatológicos. Jesus não vem buscar pessoas. Ele vem buscar uma noiva. Uma noiva. Tem gente que acha, eu posso ficar em casa mesmo, creio em Jesus Cristo, quando Ele voltar eu vou. Ele não faz parte da noiva. Está longe da noiva. Nem ama a noiva. Critica a noiva. Acordem, compre colírio para ungir os teus olhos para veres. A igreja precisa se tornar cada vez mais a noiva. E isso precisa de coragem, sem ruga. A igreja tem que ser rejuvenescida. Ele não buscará uma igreja velha, enrijecida pelo pecado. E somente na intimidade com Deus você rejuvenesce. É por isso que eu encontro jovens velhos, azedos, e pessoas idosas sorrindo, radiante. Eu tenho dito, Senhor, muda o meu coração. Eu vou convidar vocês para vir quarta-feira, vocês não imaginam o que Deus está fazendo aqui. Muda o seu coração, tirando as rugas da noiva. É lindo demais. É lindo demais o abraço de Cristo. Nossos cultos têm que ser radiantes, estão entendendo? Porque cada culto você tem que rejuvenescer. Cada escola dominical é lugar de rejuvenescimento. A igreja mudou. A igreja agora é a clínica estética de Deus, onde nós somos rejuvenescidos pelo Espírito, porque a noiva se prepara para o grande dia. Dá para entender? Moisés é morto. A cara de uma igreja envelhecida terminou. É preciso ter coragem de ser a igreja que vai se tornando criança cada dia. Coragem de ser criança. Coragem de ser igreja. Coragem de ser trabalhado pela graça de Deus. Coragem de ser renovado na estética, porque a estética da beleza do céu é que sarará a igreja. O poder glorioso do Cristo que rejuvenesce a sua igreja com coragem. Chegou o novo tempo. O livro de Josué para mim está sendo uma maravilha. Até eu desafio você a colocar, usa bem o seu celular, coloca a Bíblia e deixa ler, a Bíblia lê inteirinha para você. Ela lê sozinha, o celular lê para você. Você fica lá trabalhando e leia Josué inteiro, ouça. E diz, Senhor, vai fazendo isso, renova a minha vida. Renova o meu ser, renova a minha história, renova a minha expectativa. Me renova para a noiva. A noiva do Cordeiro está convidando-nos a sermos quem devemos ser. Então é hora de coragem,
de ser diferente, de viver nas promessas e de ser transformado. A graça de Deus é uma graça transformadora. Minha oração desses dias tem dito: Senhor, transforma a minha vida. Transforme. Dá tempo ainda, Senhor, transforma. Cada momento, cada área. O que tem que ser mudado, muda. Eu tenho dito: Senhor, muda a minha teologia. Muda minhas aulas de teologia. Eu quero ver homens e mulheres transformados por Deus. Eu quero ver o constitutivo nas vidas. A vida é muito curta para perder tempo. Eu olho para a igreja e vejo a igreja precisando ser cada vez mais transformada, porque o Senhor vem. Esse é um tempo maravilhoso. Muda, Senhor, cada um de nós. Transforma-nos por graça e dá-nos coragem para ser o que temos que ser. Coragem para ser o que temos que ser para o louvor da Tua glória. Dá-nos a estética do Teu coração, Senhor. Coragem de ser diferente. Coragem de andar nas promessas com vitória de conquista. E andar transformado pela graça gloriosa de Cristo. Todos os dias da nossa vida, até o dia final, ou até quando o Senhor chamar a igreja. Os próximos anos serão os melhores dos eleitos de Deus, daqueles que são chamados em Cristo, para um tempo nele e a preparação para o grande dia da volta do Senhor. Os próximos anos serão os melhores de Deus na sua vida e na vida da igreja. Entre logo nesse tempo glorioso de Deus. Quem crê e recebe essa palavra diz amém. Amém e amém. Se você está pronto a dizer: Senhor, muda o que tem que ser mudado, feche os seus olhos, abra o seu coração e diga: Senhor, me transforma. Senhor, me muda. Senhor, altera. Muda, Senhor, que tem que ser mudado em minha vida, mas eu quero estar alinhado com o dia que está chegando. Em nome de Jesus, coloque-se em pé. E ao colocar-se em pé, diga ao Senhor aquela oração mais profunda do seu ser. Dá-me, Senhor, coragem para ser um crente radiante do século 21. Pai, em nome de Jesus, toca teu povo. Em nome de Jesus, aviva o teu povo. Em nome de Jesus, enche a igreja do teu Espírito. Enche a igreja do teu Espírito. Ó Pai, enche a igreja do teu Espírito. Dá colírio, Pai, para entendermos o que é ser corajoso e forte como igreja no século 21. Em nome de Jesus, Senhor, usa esta palavra em cada coração, em cada mente, em cada vida. Inquieta, Senhor, as vidas para um novo tempo em Ti, para um tempo de consagração total, porque o tempo chegou. Ó Pai, muda as mentes e as vidas dos eleitos de Deus, Pai, aqueles que são Teus eleitos em Cristo, enche-os do Teu Espírito para um tempo novo e traga o povo que é Teu nesta cidade para adorar a Ti como o Senhor e o Deus vivo, em o nome de Jesus Cristo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor, para anunciar as virtudes de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Oramos, cremos e recebemos, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém.